Agora, quando se fala do ministério, eu não estou falando da função, eu estou falando do tipo de unção que recai sobre um pastor. São 5 tipos de unção. Efésios 4:11. E ele mesmo, está falando do Senhor Jesus, mas ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores. Tá? A mão de Deus estava sobre a igreja. É isso, é a mão com 5 dedos. Eram os ministérios. São 5 características diferentes. O doutor é o dedo mindinho. Por que o doutor é o dedo mindinho? Paulo mesmo, ele como doutor, né, da palavra de Deus, um doutrinador, ele diz assim, eu sou o menor de todos eles. Olha que interessante, né? Logo o dedo mindinho, o menor de todos eles. Paulo se diz o menor. O doutrinador, ele é diferente do evangelista, né? O evangelista, ele enche a igreja. O doutrinador, ele faz a igreja permanecer cheia. Doutrina. Aquele pastor que é muito bom de escola bíblica dominical, de ensinar a palavra, né, de orientar, de explicar. Você já ouviu aquilo de uns 50 pastores, mas tem um que ele te explica e você fala assim, rapaz, eu não tinha... Rapaz, agora eu entendi. É o doutrinador, tá? Paulo era doutrinador, mas ele não era só doutrinador. Então, quando você tem aqui esse segundo dedo, esse dedo aqui, é o dedo que tem a falange, ou seja, essa parte aqui do dedo mais sensível, né? Às vezes as mulheres gostam de se maquiar, né? Passar com esse dedo aqui, é a parte mais sensível. Esse é o pastor. É o pastor, né? O pastor doutrinador, o pastor, que é o mais sensível, né? Aquele que conversa com o rebanho, com os irmãos, as irmãs da igreja, tem uma paciência, visita, né? A pessoa vai contar para ele um sonho, vai contar para ele como foi o dia dela, começa no sonho da madrugada, até chegar na noite, ela vai contando a história toda, ele fala assim, mas como foi o sonho mesmo? A pessoa conta tudo de novo, ele fica horas dando assistência, hora no telefone pelo gatinho, pelo cachorro, é o pastor. Às vezes ele não consegue nem ter uma mensagem tão boa, às vezes ele não é tão carismático quanto o evangelista, tão conhecedor da palavra quanto o doutrinador, mas ele é um santo homem de Deus que é muito carinhoso. Ele é o pai, aquele pastor paizão, né? Então, o dedo do meio é o evangelista, é o que vai à frente, é o evangelista. O evangelista realmente é aquele que toma a frente, né, nas missões, no trabalho de evangelismo das igrejas, né? É o pastor que ele é destemido. Eu já tive pastores evangelistas na minha igreja, ele é destemido, Deus ele coloca ele, normalmente não fica só em um lugar, ele vai para um lugar, vai para o outro, né? E ele enche a igreja, ele é muito carismático, né? Esse aqui, então, evangelista, né, o dedo do meio, principal, esse aqui, o indicador, o profeta, né, o que aponta o caminho. Pastor que, né, entrega a profecia de Deus, não essas profecias aí do dia 30, é o profeta. Né? Ele tem um pastor lá na minha igreja que ele parecia uma máquina de scanner, meu Deus do céu. Sentava para conversar com ele, ele fazia assim, aí ele levantava a cabeça, tinha uma visão. Aí eu, meu Deus do céu, lá vem. Falava tudo, meu irmão, o que aconteceu, o que eu comia, ele dizia. Tô brincando, mas assim, sabia de tudo, Deus revelava tudo para ele, não dava para esconder. Se tu tentasse esconder, era pior, porque Deus ia mostrar para ele, ele ia ficar sabendo. Ia ficar sabendo por Deus, né? Fofoca divina. Então, é o pastor que é o profeta, né? Ele tem essa característica. E esse aqui, o apóstolo, né? Ele tem uma característica interessante sobre esse dedo. Lembra quando Paulo ele resiste a Pedro? Ele vai contra Pedro? O apóstolo ele tem essa característica, né? Ele faz um contraponto. Se você for segurar alguma coisa, você segura com os 4 dedos e com esse dedo você faz o contraponto. É o único dedo da mão que consegue tocar em todos os outros dedos. O apóstolo, ele tem a característica do doutrinador, do pastor, do evangelista, do profeta. O apóstolo. Tá? Difícil ver apóstolo. Apóstolo não é título, é ministério, é unção. O apóstolo, ele funda igrejas. O Senhor começa uma obra num país através da vida dele. Agora, se você for entrar em outras colocações, esse movimento neopentecostal que nós vivemos, essas outras colocações não estão enquadradas aqui. Existe profeta? Claro que existe profeta. Não no sentido de ministério. Profeta no sentido de ministério. Uma outra colocação é profeta no sentido de uma pessoa que é usada num dom espiritual. Né? A pessoa tem um dom, que é o dom de ciência, o dom de profecia, e o Senhor fala através daquele dom, e essa pessoa é tida no meio pentecostal como uma profeta. E aqui eu não estou indo dentro desse contexto dos ministérios, de profetas, de apóstolos. Não é isso. A pessoa é tida por profeta porque ela é usada nos dons espirituais.
Então, o movimento neopentecostal no Brasil criou esse negócio, a irmã é profeta, vou lá na casa profeta, porque a irmã é profeta, o irmão é profeta. Não necessariamente está dentro desse texto de Efésios 4:11, não tem nada a ver. Isso aqui, profeta aqui, está falando de uma característica ministerial de um pastor. Você está me entendendo? É diferente. Isso aqui é exclusivo para pastores. Esses 5 que eu falei. É diferente da questão de uma irmã que é missionária, porque ela faz uma missão. A irmã faz uma missão, ela tem uma missão, fazer visitas, então, ela é uma missionária. Amém. Essa expressão ela não é nem utilizada na minha igreja, mas eu vejo muitas igrejas falando sobre isso. Não tem dificuldade nenhuma.